e ele trabalha com carreta, então ele levava material para ser depositado nessa usina, né? Todos os dias, de segunda a sexta, ele chegava às 7 horas da manhã, ele chegava lá, aí eu pegava a nota fiscal, né, do material que ele trazia, eu pegava a nota fiscal, dava entrada na nota e tudo, e fazia todo o meu serviço em comunicação direto lá dentro da usina e tal, tal, tal. E nisso eu conheci o meu marido, né, despertou algo, né, eu achava ele, não, que gracinha, e às vezes, assim, ele é carreteiro e a gente sabe que é uma vida muito difícil, de muita luta, né, eu tiro o chapéu para essa turma, é uma vida de muita luta mesmo, que não tem conforto nenhum para trabalhar, de muita luta, e às vezes chegavam aqueles homens, né, desleixados, né, eu olhava assim, meu Deus, aí eu olhava assim, porque eu tinha que pegar documento, eu olhava assim a idade, eu ficava, meu Deus do céu, como tá envelhecido, mas é por causa do trabalho, né, que é um trabalho muito desgastante, de muita luta e que eu respeito muito. Mas meu marido, ele era um gato, sabe, assim, ele chegou e me chamou a atenção, porque ele era diferente, ele era magrinho, sabe, é, ele é 5 anos mais novo que eu, e ele me chamou a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção dele foi o nome. Quando ele me disse o nome dele, eu já olhei assim, porque é um nome que eu sempre gostei, é um nome lindo, sabe? Eu olhei assim e falei, não, que nome bonito, eu gosto desse nome. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção dele, foi o nome. Olha que interessante. E nisso, como ele ia lá, né, ele ia todos os dias de segunda a sexta ele ia descarregar o material lá na usina, eu o via, né, de segunda a sexta. E começou a surgir. E eu sabia, né, a gente começou a conversar e eu sabia que ele tinha um filho, ele sabia que eu era divorciada, com 3 crianças, ele sabia. Ok. Conversamos por mais de um mês, por telefone, porque aí ele foi, a empresa que ele trabalhava, mandou ele descarregar material em outra cidade. Então, assim, ele sumiu lá da minha cidade por um mês, mas nesse um mês a gente conversava por telefone. Ele ia descarregar em Montes Claros, que é uma outra cidade daqui de Minas. E aí a gente conversava por telefone toda hora, por um mês e tal. E aí eu com 3 crianças, morando na casa da minha mãe, tentando reerguer minha vida de novo. E meu ex-marido sempre aprontando alguma coisa, sempre dificultando alguma coisa, sempre querendo aparecer. Ele aparecia lá na minha cidade, querendo ver os meninos na creche, na escola, e eu não deixava, sem a minha permissão. Enfim, sempre tendo dor de cabeça. Era um problema quando ele aparecia, era um problema. Porque como ele era usuário, eu sei lá como é que ele ia estar. Os meus filhos estando comigo é uma coisa. Agora, eu tinha medo dele chegar na escola, querer pegar os meninos, querer levar para Belo Horizonte. Nossa, então assim, eu vivia nessa tensão, né? Mas esse tempo foi na época quando eu conheci meu marido, foi um refrigério, sabe? Eu comecei a sentir algo novo. Eu falei, gente, que bom. Olha, eu tô viva. Eu tô viva. Eu achei que eu nunca mais ia gostar. É claro que eu não amava ele, lógico, da proporção que eu amava meu ex-marido, porque até então, né, eu tinha acabado de conhecer, mas assim, eu já senti algo bem bom, bem bom, me fazia bem. Eu falava, nossa, eu tô viva, que coisa boa, que bom sentir isso, que saudade de sentir isso, assim. E ele era trabalhador, gente, tudo que eu orava pro meu marido ser, pro meu ex-marido ser, trabalhador, honesto, comprometido, família. Eu fui conhecendo o meu marido e eu vi que ele era. Ele foi preenchendo, assim, os requisitos, sabe? Ele foi preenchendo, preenchendo. E aí a gente começou a conversar cada vez mais. Quando foi em janeiro, dia 7 de janeiro de 2012, eu sou boa de data, tá? 7 de janeiro de 2012, eu com uma amiga, que é até madrinha das minhas gêmeas, que eu tenho gêmeas de 12 anos, a madrinha das minhas filhas, a gente era muito amiga e tal, ela era engenheira dessa usina e tudo mais. Nós fomos para Belo Horizonte passar um final de semana, aí eu deixei os meus 3 filhos na casa da avó, nisso o pai também já morava com a avó, né? Mas eu tive tranquilidade, porque eu tô deixando, tá, tem lá o avô, a avó, e eles eram super cuidadosos demais, então eu deixei tranquila. E aí eu saí com a minha amiga e iria buscá-los no domingo. Isso era um sábado e iria buscá-los no domingo. Porque assim, eu queria respirar. Eu nunca, depois que eu me casei, tipo assim, eu não sabia o que era curtir, o que era sair. Eu vivia para minha família, para o trabalho, para a igreja. Foram 10 anos
de casamento, sofrido, com total escassez, com total preocupação, com angústia à flor da pele. Eu adoecia de angústia. Eu adoecia de angústia, de sem saber o que eu ia comer, de sem saber o que ia ser. Então, foram 10 anos dessa forma. Então, nessa época, eu falei, gente, poxa, eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheirinho, meus filhos vão ficar na casa da avó, e eu sei que eles vão estar cuidados, e eu vou sair com essa minha amiga. E aí nós saímos e eu encontrei com meu marido nesse dia. E aí a gente já encontrou e já foi aquela paixão avassaladora, né? Eu sabia do filho e ele sabia também, né? Eu era divorciada com 3 e tal. Foi aquela paixão avassaladora, né? Enfim, isso foi dia 7 de janeiro. Quando foi final de março, eu engravidei. Quando foi 13 de abril de 2012, eu peguei o resultado do exame, grávida. Meu Deus. Eu peguei o resultado do exame dia 13 de abril de 2012, grávida. E detalhe, ninguém sabia que eu estava namorando. Ninguém da minha família. Meus filhos, meus pais, ninguém sabia. Porque era uma coisa minha. Eu não tinha falado com ninguém. Quem sabia era minha amiga, uma outra amiga, as pessoas que eram muito, muito próximas. Eu estava afastada da igreja. Eu sabia que eu não estava levando um namoro santo, né? Estava errado, aos olhos de Deus, né? Então, eu escondi. E estava levando a minha vida assim. Mas aí veio a gravidez. Como é que se esconde uma gravidez? Tem como, né? Pensei até em fazer loucura. Mas, para a glória de Deus, Deus ainda falou comigo. E eu não tive coragem. Porque Deus falou comigo para não fazer. E eu falei, isso é Deus falando comigo. Que por mais que eu não estivesse na prática do evangelho, eu conhecia a palavra. E eu conhecia a voz de Deus, né? Sabia que eu estava vivendo errado diante da vontade de Deus, mas eu reconhecia a voz de Deus. E eu ia fazer uma loucura, mas Deus não deixou. Graças a Deus. E aí veio a gravidez. E aí, só que nessa época, o meu marido, ele tinha um relacionamento sério, legalmente casado. E quando ele me contou isso, eu perdi o chão. Eu perdi o chão. Eu falei, como é que é? Mas você nunca me... Tipo assim, ele me falava que ele estava divorciado há 2 meses. Por quê? Ele vivia um relacionamento muito conturbado, os dois não davam bem, mas legalmente ele era casado. E eu só sabia, assim, do filho e sabia que ele estava separado há 2 meses. Ok. Mas quando veio a gravidez, ele me contou, ele falou assim, olha, eu vou ter que contar para fulano da gravidez. Por quê? Porque eu tenho o compromisso com ela. Falei, não, Jesus, não. Falei, Deus, não, o Senhor está me punindo. Não, o Senhor está me punindo. Eu sei que eu fiz tudo errado, o Senhor está me punindo, não é possível. Meu Deus, eu fiquei desesperada. Eu falei, não é possível. Desesperada. Falei, Jesus, isso não. Eu não nasci para acabar com nenhum tipo de família. Não, me veio aquele total desespero. E eu falei, Deus me ajuda, Deus me tem misericórdia da minha vida, Deus me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus, Senhor, eu quero voltar, eu quero consertar com o Senhor, eu me ajuda. Aí o meu irmão, que é pastor, e hoje ele mora em Fortaleza, né? Hoje ele mora em Fortaleza, já tem 11 anos, uma bênção, meu irmão caçula. E aí eu fiquei desesperada, aí ele morava na época em Molevade, e ele tá assim comigo, eu vou passar aí na casa de mãe, você vai pra igreja comigo. Eu falei, eu não vou, nisso eu estava grávida, depois eu descobri que era gêmeos. Imagina, com 4 meses eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, eram gêmeas, então assim, minha barriguinha já estava bem avantajada, uma 4ª gestação de gêmeos, então você imagina. E eu fui pra igreja morrendo de vergonha, mas assim, a história já tinha estourado na minha cidade, já tinha sido aquele comentário todo, aquele bafafá. Foi uma decepção para os meus pais, para os meus filhos. Meu pai, na época, ficou 3 dias sem conversar direito comigo, mas depois me abraçou, me perdoou. A minha mãe ficou muito fria comigo a gravidez inteira.
E eu não julgo ela por isso, de forma alguma, porque pensa bem, eu passei o que eu passei, 10 anos, voltei para casa dela com 3 filhos, e de repente eu apareço grávida. Eles nem conheciam o meu marido. Meu marido não é nem da cidade, então assim, não tinha nenhum conhecido na cidade. Imagina. Tipo assim, meu Deus, essa menina só faz coisa errada, essa menina só dá fora. Essa menina ela consegue estragar a vida dela. Sabe assim? Eu tinha essa fama. Minha filha, como é que você consegue estragar a sua vida desse jeito? Quando você começa a melhorar, você consegue estragar tudo de novo? Com as suas escolhas, sabe? Então eu vivia debaixo desse julgo, né? Tipo assim, meu Deus, sempre estava tudo errado. Sempre, meu Deus, não é possível. Que dia que eu vou viver algo bom? Quando eu achei que estava sendo bom, veio tudo isso. E aí eu vivi muito preconceito. Eu vivia muito. As pessoas tinham prazer de falar assim, não, eu encontrei com fulano lá na cidade, porque como a cidade dele levava muito material para a usina da minha cidade, então os outros motoristas, sabiam da história, tanto dele, da cidade, que hoje eu resido aqui em Capim Branco, né? Ele é daqui, então a história aqui também estourou, explodiu, né? Da minha gravidez, chegou aqui. Então você imagina. Então eu vivi tudo isso, as pessoas aqui, né? A pessoa que tinha compromisso com ele. Enfim, eu vivi retaliações, eu vivi preconceitos, eu fui xingadas, assim, de cada nome, de baixo escalão, e que eu ouvia calada, né? Por mais que eu não procurei viver isso, porque se eu soubesse, desde o início, desse compromisso dele legal, eu jamais teria me envolvido com ele. Jamais teria me envolvido com ele. Mas como ele me contou uma coisa meio assim, e depois ele me contou a realidade, depois da gravidez ele me contou a realidade dele, aí ele me contou e falou, eu vou assumir, mas a minha situação é essa, essa, essa. Eu perdi o chão, então eu vivi toda a consequência dos meus erros.